Olá, que a paz seja convosco. Hoje é o vídeo 7 da série E Curso de Estudo sobre Oração Bíblica de Kenneth Hagin. Vamos ler Mateus capítulo 8, verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. No capítulo 1 do livro de Hebreus, no verso 1 e 2, está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é Deus falando conosco. Jesus é a palavra de Deus. Ele é a palavra que se tornou carne. Veja João capítulo 1, versos 1 a 5 e João 14. Se você quiser ver Deus em ação, então olhe para Jesus. Enquanto esteve na terra, o Senhor Jesus era a vontade de Deus em ação. Diz a Bíblia a respeito do Senhor Jesus: andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38. Em outras palavras, se Jesus aparecesse a você em uma visão e dissesse que não era de sua vontade curá-lo, ele estaria fazendo de si mesmo um mentiroso. Poderia ser sua vontade para você ter aquilo que ele levou no seu lugar? Não, naturalmente que não. Jesus levou suas mazelas e enfermidades para que você não precise sofrer estas coisas. Foi o diabo quem deu aquela visão àquele ministro, e aquele ministro aceitou o que o diabo dizia. Deus não propaga a dúvida ou a incredulidade. Toda imagem, sugestão, visão, sonho, impressão, sentimento e todos os pensamentos que não contribuem para crermos que temos recebido aquilo que pedimos deveriam ser totalmente rejeitados e deveriam ser substituídos pelas noções da palavra de Deus, como está em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versos 3 a 5. A palavra de Deus diz que você terá a resposta às suas orações se você basear suas petições sobre a palavra de Deus e tiver crido que as recebeu ao orar. Quando cremos, recebemos a resposta antes de vermos a resposta exteriorizada, materializada, porquanto temos nos apropriado da palavra de Deus mediante a fé. Este é o tipo da fé que move o braço de Deus. Por muitas vezes as pessoas dizem que elas sentem que Deus as ouviu quando oraram. Sei que as pessoas que dizem coisas assim são candidatas a uma queda no instante seguinte. Quando oro, digo que sei que Deus me ouviu, porque é isso que a palavra me diz para fazer, e não porque eu sinta alguma coisa. A palavra de Deus opera assim, sem se importar se eu sinto ou não alguma coisa, como está em Marcos capítulo 11, verso 24. A confissão da fé cria realidade, portanto, não retroceda ou recuse-se a ser derrotado. Meu próprio combate de fé, eu lhes contarei. Eu já contei isso, mas vou resumir. Nos meus primeiros anos de vida, quase eu era derrotado. Eu vivia enfermo o tempo todo. Eu estava recolhido no leito por 16 meses, com distúrbios cardíacos, e estava quase totalmente paralítico. O médico me disse que todas as válvulas do meu coração estavam abertas e pouco desenvolvidas. Não havia intervenção cirúrgica que pudesse me ajudar. Aprendi a orar a oração da fé ao ler as Escrituras. Marcos 11, 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Depois que orei e criei,
Então recebi a cura antes de ter recebido uma única manifestação física. Sentei-me na cama, resolvido a levantar e andar. Ninguém estava por perto para amparar-me se eu caísse, porquanto meus parentes não estavam ali e minha mãe estava fraca demais para me amparar. Na manhã seguinte, vesti minhas roupas e caminhei até a mesa para tomar o de jejum. Meu avô olhou para mim e exclamou: "Os mortos ressuscitaram?" E eu retruquei: "Sim, Deus me ressuscitou." Terminado o café da manhã, entrei no quarto, deitei-me e caí no sono por cerca de 10 minutos. Ao despertar, ouvi uma voz audível. Estava vindo de fora e não de dentro do meu espírito. A voz que me disse para levantar-me da cama e andar tinha vindo de dentro, em meu espírito. Era a voz de Deus que falava ao meu espírito, mas essa voz que vinha de fora dizia: "Que é a nossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa." Como está em Tiago, capítulo 4, verso 14. "Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás." Está lá em Isaías, capítulo 38, verso 1. Então ocorreu-me de novo o pensamento de que eu haveria de morrer. Levantei-me e sentei-me em uma cadeira que havia no quarto até as 2 horas da manhã, esperando pela morte. Eu pensava que aquela voz era de Deus falando comigo, mas na tarde seguinte estava eu sentado ali. Dentro de mim vieram as palavras então: "Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação", como está em Salmo capítulo 91, verso 16. Eu não dei atenção alguma àquelas palavras, visto que me estava preparando para morrer, mas aquelas palavras não paravam de chegar a mim. Era como se elas estivessem flutuando dentro de mim sem cessar. Eu não percebi na ocasião, mas aquelas palavras estavam vindo de dentro de mim, do meu espírito. O Espírito Santo procura me guiar. Lemos em Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Se você é uma pessoa regenerada, nascida de novo, então Deus o guia por meio do seu espírito. Meu espírito estava procurando me transmitir a consciência da verdade que estava em Salmo 91. Na terceira vez em que aquelas palavras vieram flutuando até mim, agarrei-me a elas e fiquei brincando com elas em minha mente. Na quarta vez indaguei: "Quem disse isso?" Algo lá dentro de mim disse: "É o Salmo 91. Examinei a Bíblia e encontrei o trecho onde aquela frase estava escrita. Ato contínuo, pulei sobre os 2 pés, segurando minha Bíblia nas mãos. Dei um chute no ar e disse ao diabo que fosse para longe dali. Declarei que não morreria. Declarei que Deus me havia prometido vida longa. Agir de acordo com a palavra de Deus produz resultados. Minha batalha estava ganha porque eu tinha erradicado toda imagem, imaginação, visão ou pensamento que não contribuía para minha crença naquilo que eu tinha pedido.